Saudações a todas, a todes e a todos que nos acompanham aqui no canal História Indígena e do Indigenismo. Excepcionalmente, numa noite chuvosa de sexta-feira, estamos eu e o professor Rogério Sávio Link aqui para uma conversa, um bate-papo entre colegas que descobriram que já se conheciam pessoalmente, já almoçamos até juntos. As coisas do mundo, né? O professor Rogério trabalha no Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia, professor adjunto. Ele tem doutorado em História e também tem doutorado em Teologia. O professor Rogério transita aí pela história, pela teologia, tem um currículo muito vasto. Eu recomendo que você olhe o currículo do professor. E aqui a gente só dá umas pequenas informações, porque a gente gosta mesmo de ouvir o professor, a professora convidada aqui. Então, Rogério, seja muito bem-vindo ao canal História Indígena e do Indigenismo, que é também seu, porque você é parte dessa construção. Sinta-se em casa, e em meu nome, Paula, e do professor Tiago Cavalcante, é uma satisfação te receber. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, se apresenta pra gente. Muito obrigado, Paulo. Boa noite para todo mundo. Bom dia, boa tarde, né? Quem estiver assistindo, depende do horário. Então, como você mesmo disse, a minha trajetória é um pouco diferente, até meio esquisita, causa espanto, né? Uma pessoa com 2 doutorados, o pessoal já olha assim, né? São os ossos do ofício. Mas a minha trajetória nesse campo da história indígena, ela vem de longa data, aqui desde Rondônia, quando eu estudava ainda no segundo grau, né? E tinha o CIMI da Igreja Católica, o indigenista da Igreja Católica, e o COMIN da Igreja Luterana, que trabalhavam em parceria com os povos indígenas aqui, né? A missão dessas igrejas, de uma forma diferenciada, que não é evangelização, mas acompanhamento, né, das causas, das lutas indígenas, assessoria aos povos indígenas, nesse sentido. E tinha os grupos de apoio, né? Então era a ação de jovens e coisa que participava, eles faziam formação com a gente para a gente se interar sobre os povos indígenas, as causas indígenas, lutas, né? Era a época de muita luta pela educação, pelas terras, muito forte, né? A afirmação da necessidade de demarcação das áreas indígenas, que ainda continua, mas aquela época era um início, vamos dizer assim, pós-Constituição de 88. E aí a nossa tarefa já era aprender e replicar esses conhecimentos já entre os colegas, né? A gente, né, por ocasião da Semana dos Povos Indígenas, fazendo falas, né, nas escolas. E foi uma experiência muito interessante. E eu me encantei com isso. E por causa disso eu fui estudar teologia, para também ser um missionário, né, nesse sentido. Fui lá para o Rio Grande do Sul, em São Leopoldo, estudei lá teologia, fiz a graduação, né, em teologia, e emendei. Daí também veio outra paixão, que é a história, né, de uma forma geral, que sempre foi minha paixão, estudo de línguas, lá, hebraico, grego, né. E aí, com o estudo de teologia, então eu me apaixonei mais ainda pela questão da história dentro da teologia, então é a história da igreja. E eu fui estudar, fazer mestrado e doutorado estudando a história da igreja luterana aqui na Amazônia. Basicamente é a história da migração no período da ditadura militar aqui para a região da Amazônia a partir de uma instituição religiosa, né? Como se dá esse fato. Isso foi então a minha tese, né? Até tem um livro que chama Especialistas na Migração, né? Que vem dessa pesquisa, tá? Que fala, então, conta essa trajetória, né, da Igreja Luterana, dos luteranos aqui, né? Dessa experiência. Depois eu trabalhei, de fato, com os apurinãs, como missionário, terminado o doutorado, trabalhei 2 anos lá com os apurinãs, e comecei a estudar história, ainda no Acre, né? Comecei a estudar história, trabalhando com os apurinãs, mas só foi um semestre. Aí eu voltei para o Rio Grande do Sul, e daí lá ingressei na graduação falando, não, tem que fazer história, é essa a carreira que eu quero voltar para a questão indígena, quero fazer, né, pesquisa nisso, e depois eu quero entrar numa instituição para poder dar aula sobre a questão indígena, sobre a história dos povos indígenas. E fiz a graduação.
porque era o que me interessava. E aí, no meio disso, tinha umas professoras lá que me instigaram a fazer o doutorado também. E aí, cara, eu não sei onde é que eu estava com a cabeça, eu falei, vamos embora, né? Eu já ia fazer sobre os apurinãs, então tinha trabalhado com eles, tinha campo, muito campo, né, com eles. E aí comecei a encarar isso, né? Então eu consegui fazer, né, inclusive eu terminei primeiro o doutorado antes da graduação em história, né? Mas um ano depois eu estiquei a graduação um pouquinho para poder concluir o doutorado. E aí terminei esse percurso, né, inclusive com pós-doutorado em Dourados, na Universidade Federal de Dourados, né, que me possibilitou fazer pesquisa, né, na verdade, não a pesquisa, me possibilitou fazer a redação final da tese, digamos assim, né, porque a gente trabalhar, estudar, fazendo graduação, trabalhando, não tinha bolsa, porque eu já tinha tido bolsa na primeira, né, no primeiro doutorado, então não podia ter bolsa, e fazia então tudo ao mesmo tempo. Não é fácil. Não é fácil, mas consegui conciliar, né, com bolsa de graduação, né, bolsa de trabalho, na verdade, eu trabalhei no PPG lá como bolsista, e aí fazendo, não podia ter um trabalho fixo, senão não tinha hora para isso, então eu fazia bico, né, e aí eu comecei a entrar a fazer para editoras, fazer diagramação de livros e coisa assim, e aí era minha entrada, né, nesse campo também de editorial, digamos assim, né. Isso me possibilitou. Depois disso, consegui, então, terminando tudo, passei num concurso no Instituto Federal aqui em Rondônia, entrei, aí durante que eu estava quase completando 2 anos já do probatório, saiu um concurso aqui na Universidade Federal de Rondônia, na área de História, e aí eu falei, vou tentar, porque né, a possibilidade de trabalhar diretamente na área, na formação dos profissionais de História, era sempre uma sonho, né? Então, e aqui realmente, né, onde que na Unir, que eu sempre sonhava, né, conhecia e queria que em Rondônia eu conhecia a universidade, sempre sonhava de um dia fazer alguma coisa assim aqui, trabalhar aqui. E deu certo, né? E consegui passar, estou dentro, trabalhando já, mais de 2 anos já, quase concluindo o probatório aqui da universidade. Parece rapidinho, né, Rogério? Mas é uma longa trajetória, né? Construída com muitas perguntas, certamente, com muitas angústias em alguns momentos, né? Então, é muito bom ouvir as trajetórias dos colegas e a gente pensa, nossa, o público pensa as próprias, né? Que alguns estudantes têm contado para a gente que escutar as entrevistas aqui do canal dá força para seguir a caminhada, né? Especialmente agora que história está a licenciatura em História está num momento de bastante dificuldade, né? A Muito bom. gente imagina, né? Eu lembro, por exemplo, eu falo para os meus estudantes, vocês até estão perto aqui da universidade, né? Imagina, eu tinha que ir 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então, era 4 horas do dia que era só em transporte para ir para fazer a graduação, né? Então, é uma coisa assim que todo dia você levanta e fala, meu Deus, será? Meu Deus, será? Né? E aí você tem que se recompor, né, estudar, ler, aproveitar aquele momento para ler dentro do transporte público também, né? Você tem que ir encontrando os seus jeitos, né? Rogério, você tem uma longa convivência, né, com os povos Apurinã. E como o estudo da linguística apurinã passa a ser objeto de atenção, de reflexão, como é que você vem pensando? Conta um pouquinho para a gente. Pois é, eu sempre gostei muito de línguas, né? E uma das coisas que me apaixonou por teologia era isso também, poder estudar a língua, estudar grego, estudar hebraico, né? E quando eu fui trabalhar com os apurinãs, era um projeto justamente de revitalização linguística, que eu trabalhava com os professores indígenas, com os mais velhos, né, tentando criar material didático, né, e alternativas principalmente para os jovens e os professores que normalmente, justamente quem conhece mais do mundo não indígena, vamos dizer, do mundo, eu sempre digo cariúa, né, cariú, que é o não indígena, como diz na Amazônia, né, do mundo cariú,
Então, quem conhece justamente são aqueles que não sabem muito do próprio povo, são aqueles que estudaram em escola, né, ficaram fora das aldeias, então não sabem a língua, né? De fato, a maioria dos professores indígenas, não, Apurinã, no caso, não domina a língua indígena, né? E aí a gente trabalhava diretamente com eles nesse sentido. Então eu tinha que estudar, estudando a língua, né? E comecei até a colecionar, então fazer um dicionário que está até online, tem uma plataforma do dicionário online, né? E é onde eu alimento, continuo estudando, né? Não tanto quanto eu gostaria nesse momento, mas a pandemia também nos impediu de voltar, né? A, a campo, voltar às aldeias indígenas, né? Por uma questão bem óbvia de saúde. Mas essa minha paixão pela justamente pela língua, me possibilitou enxergar um universo bem diferente, interpretar, ver conceitos importantes, né, que os apurinãs iam me contando, narrando e contando, né, que eles seguravam esses conceitos, mesmo aquelas pessoas que não dominam a língua, os conceitos principais da cultura, das coisas, eles tinham. Então eu consegui fazer, eu acredito, uma interpretação a partir, né, utilizando próprios conceitos deles, né? Por exemplo, com a palavra Imbaraniri, né? Que eles têm duas palavras para designar os não indígenas, que é Cariúa, que é a Cariúa, né? Como eles falam, então que vem do Nhengatu, essa palavra. Mas eles também têm essa outra palavra que eles utilizam, que é daí a própria deles, né? Que é Imbaraniri, que na verdade significa assim, é a época da chuva, a água é chuva, né? Muita água. Então, o que o conceito vai segurar? Segurar a época que chegavam os primeiros não indígenas, porque era justamente quando estava caindo as chuvas, os rios estão cheios, então era propício para a navegação. E aí o pessoal ia subindo nessa época, né, os rios e afluentes. E aí era aqueles que vêm, Baranira é o povo que vem com as águas, né? Significa uma tradição, né? O povo que vem com as águas, né? Então, a gente consegue segurar, né, quando você começa a esmiuçar as palavras, os conceitos, né, dos povos indígenas, você consegue ver, entender. E aí isso me ajudou também a entender um monte de etnônimos, tentativas de dar nome de povos, de grupos, que eu falava, não, isso é Apurinã, isso é de relatos, né, até Tastavan, né, quando ele ele faz um relato, ele fala, não, ele não conhecia os Apurinãs, mas ele coloca um canto lá de um povo, ele fala, isso aqui não é desse, ninguém sabe o que significa a língua. Aí quando eu li aquilo, eu falei, mas isso é Apurinã, né? Ele está escrevendo aqui está falando de tatu, paca, né? Um canto Apurinã aqui, né? Eu reconheci. Então, essas familiaridades linguísticas me deram um trunfo muito grande, né? Para fazer a pesquisa. E outra coisa que eu considero assim que para mim foi muito interessante, revolucionário, é que quando a gente fala de fazer pesquisa com povos indígenas, o problema muito grande é das fontes. E aí a gente fala da oralidade, fazer com oralidade, né, trabalhar com os mitos. Mas como você faz isso? Né? Como você trabalha com os mitos? Não é simplesmente jogar um mito. Nem todo mito ele vai te prestar para você fazer uma interpretação histórica. Então você tem que conhecer muito bem, você tem que viver com o povo, você tem que ouvir, escutar. E isso demora muito tempo para cair as fichas, né? Por exemplo, os apurinãs têm um mito muito interessante que eles se consideram como povo. Isso inclusive tem um artigo meu, né, que saiu na revista, saiu esse ano, inclusive na revista Topoi. Então, muito interessante sobre isso. O nome desse artigo é Vivendo na Terra do Meio, o mito da realidade histórica. Então, eles têm esse mito de que eles vivem na Terra do Meio, né? Que eles teriam saído de uma terra de perfeição, de muita riqueza, de abundância, e eles estariam migrando para uma outra região de perfeição, de abundância, né? Entre Cairico e entre Potoxite. E que daí eles ficaram perder na Terra do Meio, né? Que acabaram ficando ali, perderam os caminhos, né? E que hoje essa Terra do Meio é a Terra morredoura, né, que eles gostaram de ficar, mas é a terra de sofrimento, coisa assim. Então eles vão misturando. Tem várias etapas que você pode extrair.
é teologia, né? Quando você fala, meu viés teológico me ajudou muito aqui também a entender, né? Então, virou teologia. O mito, ele transcendeu, né? E virou teologia. Mas só que é muito interessante, por exemplo, Cairico, Cai significa duro ou pedra, né, região de pedra. Então, e eles falam que era a região aqui de Rondônia ou dos contrafortes andinos. Então, eles estão fazendo referência a lugares, principalmente eu interpreto assim, que era lugar dos contrafortes andinos, dos impérios que ali existiam, né? Pensando na última etapa, o Império Inca, né? Mas sim, teve outros, né? E os grandes cacicados da bacia amazônica, porque daí Hipotochite também significaria lugar de muita água, né? Então seriam os grandes rios. E eles estão no meio, no Rio Purus. Lembrando muito de que essa região, portanto, antigamente era um corredor, né? De comércio, de povos. E os apurinãs são um povo aruac. Né? Então, eles estavam, né, um grande tronco linguístico, e eles estavam justamente no meio desse corredor, ou seja, na terra do meio. Então, o mito eu consigo interpretar assim. Passa, você vê que as coisas coincidem, né? Pós-conquista, eles continuam na Terra do Meio, agora entre o Império Português e o Império Espanhol, e eles acessando ferramentas, né, e coisa, né? Claro, doenças e coisa limitou muito, mas ainda continuam na Terra do Meio, né? E depois vamos dizer, depois do contato estabelecido, né, depois da época da borracha, já toda a região colonizada, os apurinãs estão inseridos, eles continuam na Terra do Meio. Olha só que coincidência. Eles continuam. Quais as terras do meio, né? Quais os dois polos? Rio Branco, no Acre, né? E em Manaus. São dois polos de atração. Eles continuam sempre fazendo esse vai para cá, vai para lá, eles continuam fazendo essa rota migratória, né? Então o mito ele vai se atualizando, né, se reforçando. E por causa do pós-contato, das doenças, das mortes, eles tiveram essa experiência da terra morredora. Então, isso eles incorporaram no mito também. Né? Então, a gente consegue, a partir de um mito, fazer uma comparação histórica e ver que o mito, ele segura a história, ele é uma interpretação, né? Traz conteúdo histórico. Então, a gente consegue fazer essa leitura. E para isso, fundamental para mim foi as leituras de Salles também, né? Marshall Salles, que me ajudou muito a interpretar aí essa parte. Eu estou aqui pensando, Rogério, como é que você faz esse trabalho com as visões êmicas, né, na construção do conhecimento histórico, e como é importante a gente aprender com quem está fazendo. E aí me passou uma pergunta pela cabeça. Como fazer isso no ensino de história? Né, trazer essas visões êmicas para o ensino de história, para as nossas vivências de formação de professor. Você tem vivido esse chamamento, vamos pensar assim? O que você está pensando com essas histórias êmicas? Como trazer as narrativas dos povos indígenas, os mitos, como trazer não só como uma fala ilustrativa, mas como uma possibilidade de reflexão para que a gente caminhe no sentido de desconstruir as visões estereotipadas, né, que temos em relação aos povos indígenas, né? Como que essas visões êmicas poderiam contribuir na nossa formação enquanto professores? Pois é, então, isso eu acho que é uma questão muito fundamental. Eu sempre falo para os meus alunos, se você vai trabalhar com história indígena, você tem que conhecer os povos indígenas, mesmo que você está trabalhando com história lá do período colonial, e nisso então não tem mais referência daquele povo, mas se existem os povos indígenas hoje, você tem que conhecê-los. Conhecer esses povos vai te dar muito mais propriedade na hora de você escrever alguma coisa, né? Se você não conhece nada sobre um povo indígena, você vai escrever coisas muito fora, muito aleatória, né? Por exemplo, das pessoas que acham que o poder do indígena, né, o chefe, ele tem um poder coercitivo,
né? De mando, o pessoal obedece, né? Tipo assim, aquela coisa autoritária, né? Nada mais contra do que da realidade do que isso, né? O poder dentro da comunidade diz não pertence ao chefe, né? Pertence justamente à comunidade que controla, né? Os seus representantes, né? Muito bem controlado, diga-se de passagem, né? Para que eles não façam do seu cargo comece a tirar vantagem, né, perante a comunidade, né? Então, que não surja uma sociedade de classe, eles resistem a isso. Para mim, a Pierre Classes, então, é fundamental nesse sentido também, né? Me ajuda muito a interpretar. E, inclusive, eu fiz um artigo bem interessante também, que é parte da minha pesquisa, né, que é justamente sobre o poder coercitivo, né? Esse artigo foi publicado na Canoa do Tempo, de Manaus. Então, justamente aonde que os apurinãs, eu estou tematizando isso, né? Aonde que eles sentem que o poder coercitivo pode surgir dentro da comunidade, né? Então é a partir deles, eu estou tentando entender eles, né? As falas deles, né? Então os apurinãs sempre me diziam assim: aqui todo mundo é chefe, aqui todo mundo não tem chefe, todo mundo é chefe, né? Nem palavra eles não têm para chefe na língua, né? Então é chefe. Eles falam não, todo mundo é chefe. Então há uma relutância muito grande na pessoa do chefe, né? Eles não aceitam alguém mandando internamente alguém. E isso normalmente quando alguém quer mandar acaba acontecendo a divisão das aldeias, né? Então essa resistência é muito grande. E aí, a partir de classe, eu sei que classe, por exemplo, vai dizer que vai estar mais quando os guerreiros tomam poder, né? Que daí eles conseguem transformar uma sociedade de classe, né? Então eles começam a viver do trabalho alheio, né? Forçar os outros a trabalhar para eles. Mas com os apurinãs eu vejo justamente porque o ser guerreiro é um derivado desse de aqui ninguém é chefe. Né? Aqui não tem chefe. O ser guerreiro é o antídoto, é a resistência de todo mundo contra aquelas pessoas, porque eles não têm um fato assim de guerra contra outros povos, né? Mas eles têm uma endoguerra, a gente podia uma interna muito grande, uma resistência muito grande, né? Que inclusive gera mortes até hoje, né? Conflitos muito grandes, que tem a ver justamente pós-contato, algumas lideranças em posições, né, sociais, econômicas, tentando tirar vantagem de outros. Então, isso dá um conflito, né, e aí acaba sendo algum problema, ou racha, ou briga, morte, né, ocorre isso. Então, é tipo um antídoto, né. Então, da onde que os apurinãs viriam que tem... Eles controlam muito bem, então não tem problema, né, nesse sentido. Mas da onde que os apurinãs viriam, teriam medo, né, do surgimento do poder coercitivo, né? Eles têm medo do transcendente, da religião, do pajé, do xamã. Então, ali que está o medo deles, tá? Na esfera política, que todo mundo participa e tem isso, então eles têm um herói mítico, né? Que é Tsurá. Então, ele é assim contestador, briguento, vingativo. A vingança é uma instituição. Então, ele não aceita que outros tentem tirar vantagem em cima dele. Ele se vinga, ele vai, né? Ele faz, então ele é o guerreiro, protótipo do guerreiro, né? Da sociedade. Enquanto o protótipo do pajé, né? O arquétipo, eu chamo assim, eu uso Jung, né? Nessa parte de Jung para trazer essa discussão. O protótipo do pajé, ele é Caninari, né? Então, quem que é Caninari? Caninari é aquele que pajé poderoso que faz tudo e que os irmãos dele tentam tirar vantagem, matar ele porque ele rouba a mulher. Tem vários episódios que eles narram assim, né? De que ele sofre tipo bullying mesmo, ou tentar o pessoal matar mesmo, né? Botar fogo nele na roça, fazer. E ele se safa de tudo. Mas ele nunca se vinga. Ao contrário do Tsurá, ele nunca se vinga. Você está sem áudio, professora. Mas... ele nunca se vinga. Então, isso me dava assim, uma coisa interessante para começar a fazer, né, a estruturar. Por que ele faz isso? Né?
E aí começa a ver, por exemplo, como que um pajé, que a sociedade controla a força dessa transcendente. Primeiro, o transcendente é uma coisa assim muito amedrontadora, terrífica, né? Porque a ameaça de poderes que você não conhece. Então pode, né, a gente se sentir muito ameaçado. Então é preciso controlar, porque é fácil para uma pessoa dessa, detentora de poderes mágicos, místicos, tomar o poder e começar a viver do trabalho alheio, né? Fazer os outros trabalhar para ele. Mas aí a sociedade apolinã tem os antídotos, né? Por exemplo, ao contrário do chefe, o pajé, ele não vai ter família. Ou se tem família, é muito pouca, né? Porque vai ter um, dois filhos, porque o próprio a estrutura vai impedir dele conseguir ter uma grande família. Por quê? Porque tem que viver uma vida tipo assim ascética para ser pajé. Quanto mais distante da comunidade, mais alheio, pessoal outsider, né? Esse é considerado um pajé forte. Se ele tem muita família, se ele diz que é pajé e ele tem relações, ele está no mundo, digamos assim, político, aí ele é considerado normal. Ele não é, ou falar, não, é muito fraquinho, então ninguém dá importância. Então, os pajés mesmo que poderiam, né, são aqueles que vão passar meses de isolamento na floresta, na mata, não vão ter família extensa, não vão ter. Então, eles não vão conseguir, né? E mesmo assim, a comunidade ainda diz com essas histórias do Caninari que tipo de pajé que ela espera que ele seja para ser um pajé bom, né? Então, é o arquétipo, né? Então, elas instituem. Ocorre de um pajé fugir à regra? Ocorre, principalmente num período pós-contato. Então, a gente tem na Amazônia, de forma geral, quando você trabalha, ao contrário do que as pessoas possam falar, não, os pajé, liderança ali, né, bonzinhos, os índios tinham muito medo, porque no momento do surgimento do pós-contato, né, de favorecimento de lideranças, de poder, alguns pajés começaram a usar isso em benefício próprio, né, tirar mais vantagem. E aí o que acontecia quando a comunidade ficava com medo, né, de alguma coisa, todo mundo já acusava ele. Acontecia alguma morte, né, por doença, porque o pessoal assassinava o seu pajé. Então a comunidade toda matava eles, né? Era uma pena de morte, matava o seu religioso porque ele estava tirando vantagem. Né? É uma lição interessante para as igrejas hoje, né? Como a gente controla o poder, né, religioso dentro da nossa sociedade, né? E, de fato, isso a gente observa. Hoje é um pouco mais difícil, mas então eu presenciei várias conversas entre jovens, estão dizendo que são pajé, né, que querem ser pajé, disputando, fazendo, né, disputas mágicas, tipo assim, na aldeia do outro, para ver se o outro pajé reagia ou não reagia, né? Conflitos, assim, né? E os pajés mais experientes, mais velhos, sempre reafirmando esse arquétipo do caninário, falando isso não é pajé bom, né? Isso não é tipo assim, né? Esse cara né? É justamente essa estrutura em ação num período, né? Que agora um contato onde a sociedade apurinã também está experimentando diferenças sociais, né? Diferenciação social. Então, e tudo isso eu tento trazer para a sala de aula para os alunos, para discutir com eles, né? E porque isso discute uma coisa lá, mas discute também da nossa sociedade, né? Esse tipo de coisa. Então você está debatendo com eles como que a gente vai lidar, como é que é o poder religioso na política, nas coisas aqui. Vamos ver lá como é que esses povos trabalham com isso, né? Então, eu achei assim sempre acho muito instigador quando eu discuto com os alunos. Eles ficam assim, né? Sem. Não tinham nem ideia, vamos dizer, né? A maioria não tem nem ideia do que é o poder dentro né? Dentro da aldeia indígena, né? Quem detém quais as estruturas, né? Então, eles ficam muito encantados com isso, né? E eu sempre trago essas questões, tento trazer justamente esses mitos que fazem correlação, né? Outra história que eu lembro assim que os apolinãs me contavam e que era desde quando eu trabalhava com eles, né? Me incomodava muito. Eu trabalhando num projeto de revitalização linguística, de tentar organizar, né, o povo, né, para
projetos de sustentabilidade, né? Coisas assim, e aí vinha sempre um discurso que era repetido, isso era repetido infinitamente, a tal ponto que ninguém precisava mais dizer, era só lembrar, né? Todo mundo sabia, eu que não sabia, depois que eu conheci, era palavrinha, todo mundo lembrava o contexto. Normalmente os mitos são assim, né? Eles acionam uma palavra e todo mundo sabe do que é, né? Só o outsider, eu no caso, fica, aí tem que, até que você aprende, né? Aí você começa, você pega isso também. Que eles falavam que os apurinãos, os Kilmani, né, os antigos, as lideranças antigas, elas tinham recebido as coisas que hoje são dos Cariú, né, dos Imbaraniri, dos não indígenas. Então, as armas de fogo, os computador, tudo que, né, o aparato teria sido oferecido para eles, né? Mas eles, né, foram assim, não foram desunidos, não queriam e acabaram deixando, né? E aí ficou na mão dos não indígenas, né? Então, eu sempre via isso, e aí, primeira leitura, você fala, mas é uma baixa autoestima, né? Porque isso era repetido, era repetido, era repetido. E você ouve aquilo e aquilo me incomodava, mas eu estou tentando melhorar a autoestima do pessoal para valorizar a cultura, valorizar a língua, e eles me vêm com essas histórias de baixa autoestima, me atrapalha, né, no projeto. Como é que eu vou resgatar os jovens para eles entenderem que a própria língua que eles estão perdendo, eles deveriam, né, utilizar, né, valorizá-la, né, ter orgulho de ser apurinã, né, e não se sentir assim. Aí você vai estudando, vai entendendo, depois você, por exemplo, descobre em determinado momento o contexto, por exemplo, da onde se diz essas frases é muito importante, muito importante. Todo o contexto que eles repetiam isso era contexto político, aonde eles estavam numa assembleia, né, num grupo de reunião, numa reunião, e eles diziam isso. Mas qual a intenção, por exemplo? A intenção não era de baixa autoestima, a intenção justamente era o contrário, falava, olha, não vamos fazer como nossos Kilmani antigos, vamos nós nos unir e tomar, né, a rédea da história, né? Vamos, então, na verdade, é uma história, né, tipo assim, pegando traços dos antepassados para reafirmar o protagonismo indígena atual, né? O compromisso deles hoje, né? Tentar dissuadir as forças daqueles que, não, deixa isso para lá, né? Não, mas aí você vai fazer igual antigamente, que eles deixaram para aí, olha aí a situação, senão nós estaríamos com isso, né? Então vamos lutar, vamos lá, não vamos fazer isso, né? Vamos nos organizar. Então é justamente nesse contexto, né? Mas aí você só pega isso depois de muita vivência, muitas reuniões, né, com eles. Não é simples, né? Então o convívio com os povos indígenas, aquele povo que você mais, né, faz toda a diferença. Né, faz toda a diferença. Eu conheço alguns povos indígenas, claro. Morei também meio ano com o povo Deni, né? Durante a teologia, ainda no estágio, muito interessante, aprendi muito com eles, né, sobre a cultura, sobre a língua também. Né, até tem uma relação muito íntima até hoje com eles, porque eles me deram um nome, Rucuvi, que esse nome é meu. Fala Rucuvi é como se falasse Rogério, para mim, né? Tanto que entrou em mim assim o nome, né? E Apurinai Nari, né? É outro nome que eu tenho também. Então esses nomes entram na gente, né? Você se apropria, é seu nome, né? Isso é uma coisa muito incrível. E também aqui em Rondônia, né? Também os Guari, né? Conheço muito bem os Citalargas, Oró, Suruí, né? Da região onde eu me criei ali, né? Então, mas de fato, os dois povos que eu mais conheço mesmo são os Apurinã, né, que é da família Aruac, e os Deni, que é da família Arauá, né? Então, são dois outros grupos. Esses outros que eu falei são Tupi, né? A não ser os Guari, que é Chapacura, aqui de Rondônia também, né? Tupi, que vocês aí da região conhecem muito, Mato Grosso do Sul. Aqui em Rondônia é o berço dos Tupi, viu? Eles nasceram aqui, segundo a arqueologia, né? A linguística, né? Então aqui você encontra todos os representantes. Aqui Rondônia é a região justamente de margem entre os Arawak, né, e os Tupi. Provavelmente os Arawak, a pressão dos Arawak fez com que os Tupi migrassem para a costa, né?
descesse em direção à costa. Muito Rogério, interessante. bom demais te ouvir. Fiquei imaginando como deve Que ser bom. bom ter aulas contigo. Imagina, né? E o dicionário, você falou um pouquinho, já falou em vários momentos, né, sobre o dicionário. Ele tem Apurinã, Deni e Kaiowá, né? Eu hoje preparando a conversa para a gente abordar aqui, pensei, vou pedir para o Rogério falar um pouquinho como é o processo mesmo, né, de construção do dicionário, e também, Rogério, eu sei que você edita livros e organiza livros, alguns livros nossos que a gente está lendo aqui são trabalhados por você, recebem o seu carinho, né, recebe a sua diagramação, vamos dizer, recebe sua energia, né, quem trabalha com Carl Jung, né, eu acho que eu posso falar assim. Então, vamos falar um pouco mais desse Rogério, editor de sites e de livros, e fazer umas propagandas, por que não? Tá certo. Na verdade, a questão do site para hospedar o dicionário indígena, né? Era justamente assim, eu estava com o material todo Apurinã, né? Que eu tinha colecionado já aí, meu material. E aí eu falei, mas como eu devolvo isso para o povo? Como eu devolvo isso para eles, né? E aí eu pensei que a melhor forma, né? A maioria dos apurinãs tem acesso à internet, tem celular, smartphones hoje, tudo, né? Eu pensei, eu vou colocar isso de uma forma. Então eu fiz, né? No meu pós-doc, né? Então, inclusive, eu consegui fiz esse protótipo, né? Tem que melhorar algumas coisas, né? Mas a ideia principal do dicionário é que não sou eu que fico alimentando. Né? Eu trabalho com o dicionário Apurinã, né? E, claro, tem outras pessoas que vão contribuir, indígenas, mas a ideia é que os próprios indígenas comecem a utilizar, né? E eles alimentam, né? A Graciela começou a fazer esse trabalho aí com os Kaiowá, né? Ela começou a colocar alguns verbetes, algumas coisas, né? Mas eu acho que depois meio que parou, né? Não sei como é que tá o pé, não acompanhei mais para ver o vocábulo se ela está fazendo ou não. Mas ela tinha uns estudantes que estavam trabalhando com ela, fazendo isso na época que eu estava aí. E dos DENI eu fiz também experimental, coloquei algumas, mas fui eu mesmo que fiz. Mas dos DENI eu precisaria mais tempo para estudar, né? Para ver uma proposta de grafia, né? Quais são as propostas de grafia para a língua DENI para poder começar a estudar, porque senão eu vou colocar daquilo que eu tenho da cabeça, né? Então fica um pouco ruim, né? Agora dos apurinãs não, porque daí eu utilizo a proposta do pessoal que é lá do Museu Guild, né? Então eu já tem uma proposta de grafia, né? Então eu sigo essa proposta, né? E tento colocar lá esses vocábulos. Tento colocar sempre exemplos também de uso na língua, né? Tento esmiuçar às vezes a palavra para, né, decompor ela, né, para a pessoa entender a lógica da língua também, né? Às vezes é uma palavra muito simples, os índios dizem sempre é waikai, né? Waikai, que os apurinãs dizem, waikai, que seria bom dia, boa tarde, boa noite, né? Se você fosse pensar assim. Mas não dá para traduzir literalmente. A gente traduz assim, né? Mas why seria você está aqui, why cai, né? O cai é uma partícula intensificadora do presente, de presente, né? E o i é o tu, né? Então seria tu está aqui? Aí você responde why caranuta, sim, eu estou aqui, né? Why caranuta, né? Então você esmiuçar isso às vezes, né? Pode parecer uma bobeira, mas quando você começa a entender a língua, a estrutura da língua, você fica assim maravilhado, né? Então eu tento fazer isso também para os próprios, né, apurinãs que não dominam a língua, para eles verem a riqueza da língua, né? E às vezes eles têm, às vezes quando eu estava com eles nos seminários, né, de estudo da língua, os professores indígenas ficavam incomodados que tinha várias palavras. Não, nós temos que escolher uma palavra para dizer tal coisa, né? Eu falo, mas por quê? É a riqueza. Você pode dizer a mesma coisa com um monte de palavras. Aí eu começava a mostrar para eles em comparação ao português, né? E aí colocava que diz essa palavra, trazendo exemplos de várias palavras que dizem a mesma coisa, né? Sinônimos. E eles ficavam assim, nossa língua é rica, tem isso também, né? As conjugações verbais, né?
com as pessoas, eles ficavam assim, nas possibilidades de formulação de frases, de jogar, tirar do lugar as palavras, né? E aí eles ficavam encantados, né? E aí e os velhos falavam, eles falavam, é isso, né? Era muita... só quem vive isso, eu acho, para ver assim, a realidade. Começa a entender, aprender uma língua, a importância, né? É o universo todo, né? Eu tive um episódio que quando eu trabalhava com os apurinãs, eu fui visitar uma aldeia Camadeni, né, que é limite com os apurinãs. Inclusive, dessa aldeia, já pelos casamentos com os apurinãs, a maioria é apurinã ali, né? E todo mundo fala português, e quase ninguém fala nem apurinã ali. Mas é uma aldeia que era Camadeni, né? Então, uma língua muito parentada dos Deni. Mas um senhor de idade que tocava violão, tocava na igreja, né, os cantos da igreja, né, e tocava na língua mesmo, o pessoal gostava, né? Aí quando eu estava lá, e eu comecei a lembrar e falar algumas palavras com ele de Deni. E ele ficou maravilhado, louco, e falava, tá vendo, vocês têm que aprender, porque o jovem, ninguém queria falar com ele, tá vendo, ele de fora vem aqui e fala, vamos lá, eu quero falar com vocês também, ele falava para os jovens, né? Então você fica assim maravilhado quando você é uma coisa dessa. Triste ao mesmo tempo, né? Mas maravilhado de lá no meio da floresta amazônica você encontrar uma pessoa assim, né? E poder trazer um pouco de esperança para ela, né? Senhor, nem sei se ele está mais vivo, porque já era um senhorzinho, né? Bem de idade. E era na beira do Igarapé Duque, né? Um afluente do Mamoriá, que por sua vez é um afluente do rio Purus. E esse nome Duque, Igarapé Duque, da onde tem esse nome, né? Eu ficava pensando, batelei, registrei no meu caderno de campo. Anos depois, estou eu no sanduíche na Inglaterra para pesquisar nos arquivos, né, de uma mão protestante, anglicana, que teve com os apurinãs naquela região, no período imperial, né? Então, antes de poder, né, ter qualquer tipo de missão protestante, inclusive, né? Aí tô lá lendo e de repente os missionários vão, né, fazer junto com os filhos do Manuel Urbano, eles sobem o Mamoriá e chegam até esse Igarapé e aí o cara lá nomeia em homenagem ao missionário que era Duque, né? Igarapé Duque. Aí, cara, são coisinhas simples assim, que às vezes eu conto para os alunos. Para você faz tanto sentido que eu lembro até hoje. A minha alegria de descobrir aquela coisa que me incomodou uns 4, 5 anos antes, e de repente eu descobri da onde vem, entende? Fenomenal, né? E outras coisas tantas, por exemplo, Acre, para o pessoal, né, de vocês, o que é a palavra Acre, né? Já ouvi várias histórias, o pessoal diz, não, é porque o rio Acre, ele é barrento, Acre, né? Então lembra barro, é Acre. Não tem nada a ver com isso. É uma palavra apurinã, tá? Era como eles chamavam o rio, Aquiri, né? Então eles chamavam o rio Aquiri, é o rio Acre, ficou o rio Acre, né, no português, e dá o nome ao estado, hoje, né? Um estado que recebe o nome pelos apurinã. Mas é justamente isso que os historiadores têm que fazer, né? Lembrar o pessoal, né, daquilo que eles querem esquecer, porque os acrianos querem esquecer que o nome deles vem do apurinã. Então eles dizem outras coisas, né, que não tem nada a ver, né? É Aquiri, vem do apurinã, a palavra apurinã. E, Rogério, com toda essa capacidade para ouvir línguas, para ficar imerso, né, em relações interétnicas, em se aproximar de maneira afetuosa, né, e desarmada, né, dos preconceitos coloniais que nos constituem. Ainda tem toda a trabalheira da universidade, ensino, pesquisa, extensão. Tem que verificar se tem alguma coisa na geladeira para alimentar a barriga. Tem que ver se no banheiro tem todos os produtos necessários para higiene pessoal. Enfim, tem toda a vida.
Como é, nesse contexto todo, encontrar tempo? Qual é a tua rotina de escrita, né? Você citou vários textos e imagino que o pessoal aqui do canal vai ficar super interessado em ler. Os títulos são muito convidativos, né? Vivendo na Terra do Meio, convida a gente à leitura. Como é escrever e ainda elaborar esses títulos tão convidativos? Bom, primeiro, os títulos não é de autoria minha, se pode dizer. Eu tenho que dar o crédito aos próprios Apurinã, né? Porque eles é que vão falando, contando as histórias, a gente só pega, né? Então, a gente faz a questão de captar a mensagem que eles estão dizendo e traduzir isso, né? Quando você escreve um artigo, né? O meu sonho aqui, por exemplo, é que os próprios apurinãs comecem a estudar história. Estou louco para ir lá para tentar trazer Apurinã para cá, para que no futuro eles estejam fazendo pesquisa de história sobre eles e contando, e contestando as minhas pesquisas, né, e fazendo, né, já tem gente que tem na área de antropologia, né, Apurinã que tem doutorado em antropologia, né, mas esse é o meu sonho na história, né? Para ver isso acontecer e assumir cargos aqui na universidade, porque Porto Velho também está aqui pertinho, né? É uma cidade que tem vários apurinãs também, né? Ainda não consegui contato com nenhum aqui, principalmente por causa da pandemia, né? Então tive que parar com todos esses meus planos, né, de contato com o pessoal nesse período. Mas assim que a gente tiver mais possibilidades, vou tentar articular essa rede aqui com os apurinãs que vivem aqui na cidade, né? Que não são um pouco também não. Então, como eu falei, né, Rio Branco e Acre são polos de atração, mas aqui também. E, claro, como é que a gente faz? Olha, gente, é calo na bunda, viu? É ler os teóricos, as coisas, e ler coisa boa. Como é que eu sei o que é bom, por exemplo, se eu estou na graduação, como é que eu vou para não ler coisa que não vai me trazer muito. Porque tem muita leitura, muita coisa que você vai ler aí que não serve para nada, né? É só coisa a nível de autoajuda. Então, como que você vai ler uma coisa boa? Leia aquilo que os professores coloquem para você ler na sala de aula. Ele quebrou a cabeça muito para trazer aquela literatura para você ali. Então, aquela literatura vai ser uma literatura boa. Leia. Então, isso era a minha prática já desde a graduação. Tá, ler no máximo tudo. E se der, eu tentava ler até mais, né? Poucas cadeiras eu conseguia algumas, né, que me interessavam muito, né? Mas, no geral, não conseguia também ler tudo. Mas eu lia quase tudo, tá? Lia quase tudo. Tentava fazer fichamento, né? Fichamento. Então, minha rotina é essa até hoje, é tentar ler muito, porque da leitura você extrai, né? E não só ler por ler, mas fazer fichamento. Então, eu pego meu caderno mesmo, vou fichando, né? Aí depois, na hora de que eu tenho uma ideia de um artigo, uma coisa, eu vou ler mais sobre aquilo, né? Fechar e tento sentar. Aí é mais doído ainda, porque é alguns dias, né? Sentado. E o ideal é você ter rotina, por exemplo, né? Sentar só de manhã para isso, tá? Né? Vou sentar 3 horas só para isso, todo dia de manhã, todo dia de manhã. Então você consegue fazer isso. E o que me ajuda bastante, por exemplo, se eu quero uma concentração maior, é colocar uma música, né? Tipo música clássica, música de alguma coisa assim, ou às vezes uma coisa bem agitada também, mas claro, que não seja português, que né, pode ser até espanhol, mesmo que eu entenda um batidão assim de espanhol, uma coisa bem agitada, né? E que você fica no ritmo. Quando você percebe, você está dançando assim, ó, e escrevendo, e as ideias vêm. Você não está prestando atenção na música, né? Então você tem que achar os seus ritmos, né? E às vezes demora, né? No primeiro dia, né? No segundo, no terceiro, né? Você vai fazer o TCC, você vai ter que experimentar isso. E é ficar ali, colar sua bundinha ali e fazer. Você tem que achar suas estratégias. E isso me ajuda porque daí me distrai do mundo fora, né? Eu fico aqui, né? Cantando, cantarolando. Às vezes eu tô cantarolando porque tá tanta música, mas eu, né? Me concentro no que eu tô fazendo. Então essas são algumas estratégias que eu tento utilizar, Paulo. O pessoal acho que vai gostar bastante. Eu estou pensando nos meus estudantes aqui na UFR, eles vão adorar. Professor, ele fala umas coisas que a senhora fala.
Gente, não tem jeito, tem que trabalhar. É difícil, né? Precisa ler o texto mais de uma vez, né? Construir história indígena e do indigenismo, e no meu caso, versando sobre gênero, demanda muitas horas de leitura, né? No seu caso, né, Rogério, nesse diálogo com a teologia, com a linguística, com a antropologia, a gente precisa de muita disciplina, né, para fazer. E precisa gostar, sim? Combinamos nesse Gostar, ponto. não. Mas o gostar você também aprende, entende? Por exemplo, assim, para fazer a tese é um trabalho muito grande, gente, né? Só quem fez sabe, não é à toa que várias pessoas desistem, não conseguem terminar. Então, mas depois de muita leitura, muito ruminar, muito ler os arquivos, ler as coisas, tudo aquilo estava na minha cabeça. Eu escrevia com prazer, né? A tal ponto que eu cheguei para a professora apresentando o quarto capítulo, ela perfeito, fechou, só agora termina a conclusão e acabou. Eu falei, não, professora, falta o último capítulo. Como o último capítulo nunca mais? Eu falei, é o mais importante. Tava tudo na minha cabeça, sabe? Eu falei, esse que é o bom, é o quinto capítulo, que é o tudo, porque daí eu vou pegar tudo que eu fiz da história, né, da análise, das fontes, das coisas, e agora eu vou construir, né, a partir dos próprios Apurinã, né, do que eles me disseram, que é esse capítulo mais antropológico, mais trabalhando com os mitos, com as coisas, né? Então, que é o capítulo que eu mais gostei, porque estava tudo na minha cabeça já, da minha vivência com eles, do que eu tinha lido nos materiais, das fontes, veio tudo assim, eu escrevi com prazer, né? Mas só depois, né? Porque no início, quando você começa a fazer, você fala, meu Deus, será que eu vou dar conta? Meu Deus, né? Por isso é leitura. Quando você tem a leitura feita, as coisas vêm. Se você não leu, você não consegue nem a prova. Né? As provas o pessoal faz, você vê que a pessoa não leu. Né? Só olhou por cima, às vezes, o texto. Gente, que legal conversar com o professor doutor Rogério Sávio Link. Muito bom, Rogério. É uma profunda satisfação bater esse papo contigo. 60 minutos praticamente de conversa muito saborosa. Quase a minha terapia da semana assegurada. Muito agradecida por sua presença aqui no canal História Indígena e do Indigenismo. Ele é nosso, ele é meu, ele é seu, do professor Tiago, da professora Graciela, que já passou por aqui também, e seu. Venha quando você quiser. Você assistiu à entrevista com o professor doutor Rogério Sávio Link, da Universidade Federal de Rondônia. Se gostou, curta, compartilha. A gente gosta muito de fazer essas entrevistas. Se puder, comente, sugira para nós pessoas que vocês gostariam que nós entrevistássemos. Até a próxima!